Ali, cara. Beleza. Vamos voltando, vamos voltando. Oi pra todo mundo. Oi pra quem assiste YouTube. Vamos chegando. E aí, minha gente, deixa eu ver os nomes aqui de quem tá online. Me deem oi aí. Como é que estamos? Alguns nomes eu sempre me lembro, outros eu não conheço, eu acho, as pessoas. Ana Paula, Ana Laura, Antônio, oi. Oi, Bárbara. Camille, oi. Duda, Eduardo, Felipe, Giovana, Gisele. Isabela, Isadora, Joana de novo, Júlia, Laísa, Laura, Luiz, Maísa, Marcele, Maria Eduarda, Mateuzinho, é nóis, Thierry. Usuário do Zoom, oi, usuário do Zoom. Eu sempre fico meio assustado quando tem esse usuário do Zoom. Eu fico, quem é essa pessoa, cara? Tem um espião russo. Oi, Roberta, oi, Thierry, oi, Pedro, Natália. Ramadã, ô Marina, eu tô há horas pra te perguntar se tu é irmã do Felipe. Positivo ou negativo? Informe a nós. Informe-nos. Se é que você está aí. Manuela, oi, Maísa, de novo. Pá. Vamos lá para a segunda parte, gente. Hoje tá só os fiéis, né? Hoje tá só os fiéis, exatamente, Duda. Ô, Duda, tu é de Porto Alegre? Que eu gostei que tu meteu o. Como é que tu escreveu? Eu não iria sacar que tem que tirar duas vezes o triângulo. Eu gosto muito do verbo sacar. Ali, Marina! Pois é, só podia ser irmã do Glorioso. É muito foda ser irmã mais nova, né, Marina? Porque tu passa a vida inteira, provavelmente aconteceu contigo isso no colégio. Tu é irmã do fulano. Mas o companheiro Ramadã foi meu aluno também. Manda um abraço pra ele. Terra de areia. Entendi. Vamos lá, gente. Segunda parte, faltam sete questões. Geometria, geometria, funções, geometria e as últimas três. Acho que esse aqui vai mais rápido. Vamos dar, vamos derreter. Que nem disse o Thierry, se não me engano. Então vamos lá. Primeira diz assim: de cada vértice de um cubo de aresta medindo A, corta-se uma pirâmide. A figura abaixo mostra os vértices de uma das pirâmides, em que I, J e K são os pontos médios das arestas e A é o vértice. Depois de retiradas todas as pirâmides, o volume do sólido que resta será quanto? Então, algumas coisas para perceber. Primeiro, tem que fazer o cálculo com a letra. Segundo, eu já vou começar deixando calculado o volume do cubo, tá? Porque se a aresta é A, o volume é A ao cubo. Gente, vocês entenderam que eles vão tirar oito pirâmides. Isso não fica muito claro se tu ler muito rápido. Porque ele falou que de cada vértice eu vou cortar uma pirâmide. Tem que te ligar, porque no desenho ele só desenhou uma delas. Mas são oito. Inclusive, o que que eu sugiro que tu, se eu tivesse na prova, eu faria o desenho de outra pirâmide aqui, porque essa que eles colocaram de cabeça para baixo aí é sacanagem, que é mais difícil de enxergar. Então, eu acho mais fácil desenhar uma pirâmide igual aqui, só que aqui embaixo, porque eu acho que vai ficar mais fácil de perceber os valores, tá? Então, é a mesma coisa. Eu vou olhar para essa pirâmide aqui embaixo e vou calcular o volume dela. Então, duas coisas. Primeiro, lembramos que volume é a área da base vezes a altura sobre 3, certo? Volume de uma pirâmide, uma apenas, é a área da base vezes a altura sobre 3. Agora, cuida aqui comigo. Quem é, gente, a área da base? A área da base é a área daquele triângulo retângulo que está no chão, que é esse aqui, ó. Esse triângulo retângulo aqui é a base da pirâmide. Por que que eu estou dizendo que ele é retângulo? Porque o ângulo daqui da ponta é 90. Esse ângulo é 90, porque é o cantinho do quadrado. Depois, tu sabe que isso aqui é A sobre 2 e isso aqui é A sobre 2 também. Então a área da base tem que ser A sobre 2 vezes A sobre 2, base vezes altura, dividido por 2. Agora, quem é a altura da pirâmide? Isso que é o mais interessante perceber, ó. A altura é justamente essa medida que eu pintei de verde. Ou seja, a altura também é A sobre 2.
a altura também é a metade da aresta. Então, eu acho que eu já vou multiplicar essa pirâmide por 8, tá, gente? Porque são 8 pirâmides, tá? Então, vai ser o volume das pirâmides, área da base vezes a altura, sobre 3 vezes 8. Então, isso aqui vai dar área da base, A sobre 2 vezes A sobre 2 sobre 2. Isso é a área da base. Vezes a altura, que é A sobre 2. Tudo isso dividido por 3 e vezes 8, né? Que é 8 disso. Se tu achar muito ruim fazer tudo junto, que nem eu tô fazendo, faz por partes ali, né? Faz separado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar cortar. Gente, isso aqui vai dar. Vê se vocês enxergam para cortar caminho. Esse 2, esse 2 daqui com esse 2 dali vai ficar sobre 4. E aí, como copia a primeira inverte a segunda, também vai ficar sobre 8 isso aqui. A primeira parte. Então, esse volume aqui tá dando A ao quadrado sobre 8 vezes A sobre 2, tudo isso dividido por 3, vezes 8. Eu podia ter feito isso direto, mas quis fazer por partes para mostrar para vocês que o 8 então vai simplificar aqui, beleza? Então vai sobrar na parte de cima A ao quadrado vezes A, que é A ao cubo. Só que esse A ao cubo está sobre 2 e sobre 3. Copia a primeira, inverte a segunda, vai ficar sobre 6. Então, o que que é esse A ao cubo sobre 6? A ao cubo sobre 6 é o volume das 8 pirâmides, todas juntas já. Lembra que eu já tinha calculado o volume do cubo, então agora o que falta fazer é diminuir. Deixa eu só botar aqui para baixo para ter um pouquinho mais de espaço. Conclusão, logo, eu vou ter A ao cubo menos A ao cubo sobre 6, que é 5A ao cubo sobre 6, já fazendo o MMC de cabeça, letra E. Talvez seja mais chato, não sei se vocês concordam, é o fato de ter que fazer essas contas com a letra, né? Para muita gente isso é um dificultador. Não sei se é o caso ou não. Porque a parte geométrica aqui é uma daquelas questões que não dá para ser pego de surpresa, porque é muito clássico. Esse negócio de pegar um cubo e tirar uma pirâmide dele com essa ponta é uma coisa que aparece já apareceu milhares de vezes esse tipo de questão. Sorry, perdi um pouco porque A sobre 2 vezes A sobre 2. Deixa eu responder a Manuela. Isso é a área da base, Manuela. A área desse triângulo aqui. Se tu quisesse, tu poderia ter calculado separado. Vou deixar anotado aqui, ó. Área da base. É a área do triângulo. Como a base é A sobre 2 e a altura também é A sobre 2, a área fica A sobre 2 vezes A sobre 2 sobre 2. Isso daqui é a área da base. Isso aqui vai ser multiplicado pela altura e dividido por 3 para calcular o volume. Ah, então acho que até posso pintar aqui. Tudo isso daqui que eu estou pintando em azul corresponde à área da base, que é a área daquele triângulo. É muita letra, né, Manu? Concordo contigo. Eu associei a área da base da pirâmide como se fosse triângulo equilátero. Sim, é por isso que eu sugeri de não usar a pirâmide de cima. Eles colocaram essa pirâmide de cima para confundir mesmo, porque olhando para a pirâmide nessa posição, dá vontade de usar o IJK como sendo a base, que é um triângulo equilátero. Só que aí fica inviável tu ver quem é a altura dessa pirâmide. Tu precisa da altura para poder calcular o volume. Então, não é uma boa escolha utilizar o triângulo equilátero como área da base, porque tu não vai conseguir calcular a altura. É preferível usar isso daqui como área da base, porque aí a altura passa a ser simplesmente metade da aresta. Por isso que essa posição ali fica melhor. Dali, 55. Tá, todos os anos está aparecendo sólido de revolução. Não é diferente aqui. Diz assim: considere o quadrilátero ABCD abaixo, e a reta R que passa pelos pontos A e B. As medidas dos lados AB e AD são iguais a 1 e a medida do lado CD é igual a 2. Percebe que tudo isso está no desenho, ó. 2, 1 e 1. Pergunta: qual é o volume do sólido gerado
pela rotação do quadrilátero ABCD em torno da reta R. Então, se eu girar esse bagulho aqui em torno da reta R, vai ficar o quê? É legal, né? Eu me divirto com essas questões. Tem gente que odeia essas questões. E tem trauma do bagulho girando. Eu acho legal, sinceramente. Só tem que ter um pouquinho de visualização, né? Então, aqui, não sei se vocês já estão enxergando, mas vai dar um cilindro com um furo na forma de cone. Então, como é que eu posso enxergar isso? Eu posso começar pegando alguns pontos. Deixa eu fazer aqui com uma cor mais fraca. Se eu pegasse esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui e esse ponto aqui, qual é a trajetória que cada ponto vai fazer? Cada ponto faz uma circunferência, porque o ponto tem que vir pela frente e voltar lá por trás. Então, esses pontos que estão aqui no marcados em laranja vão formar um cone, ó. Eles vêm pela frente e voltam lá por trás. Vem pela frente, volta lá por trás. Vem pela frente, volta lá por trás. Enxergamos? Então, isso aqui é com relação aos pontos que estão sobre o segmento BC. Só que se eu pegar os pontos que estão sobre o segmento CD, como eles são equidistantes com relação à reta R, os círculos que se formarão serão todos de mesmo raio, por isso que aí dá um cilindro. Ó. Eu tenho isso aqui, aí eu tenho, por exemplo, esse aqui, vai vir até aqui. Eu vou fazer o tracejado aqui já para usar como referência. Esse ponto D eu vou fazer a ida e a volta dele, ó. Ele vem pela frente e volta aqui do lado. E aí todos os outros fazem a mesma coisa, ó. Eles fazem sempre o caminho igual. São círculos de mesmo raio. Então, no fim das contas, o que eu tenho é um cilindro, só que esse cilindro tem um furo. Esse furo tem formato de cone. Então, como é que eu vou calcular o volume disso aqui? Olha que bonitinho meu desenho, cara. Que bonitinho, cara. Coisa linda, cara. É bonito geometria. Como é que tem gente que não gosta de matemática? É um mistério. É um mistério da humanidade, cara. É que isso aqui é quase lúdico, entendeu? É quase criança desenhar, é bonitinho, é fofinho. Tá, como é que eu faço agora? Eu vou calcular. Ô, querido, vem junto. Aí. Eu vou calcular o volume do cilindro e tirar o volume do cone. Tamo junto, gente. Vou deixar anotado aqui do lado. Volume do cilindro, área da base vezes a altura. Volume do cone, área da base vezes a altura sobre 3. Informações importantes. A altura dos dois não, a altura do cilindro é 2. É isso que eu marquei aqui no desenho. Já a altura do cone, que está ali no meio, ó, vale 1. O raio é o mesmo para ambos. Eu vou desenhar ele aqui em verde, ó. O raio é o mesmo para ambos. O raio vale 1. Aqui eu vou tirar daqui. Ah, aqui, querido. Isso. Então, no caso da área da base, vai ficar a mesma para os dois, na verdade. Então, já vamos fazer direto, ó. A área do sólido tem que ser, começa com o cilindro, área da base, π vezes 1 ao quadrado, vezes a altura, que é 2, menos o cone. A área da base, π vezes 1 ao quadrado, vezes a altura, que é 1 sobre 3. Então, esse sólido tem volume 2π menos π terços. 2π menos π terços. 2π, ninguém se apavora se eu escrever assim, 6π terços. Porque 6 dividido por 3 é 2. 2π é a mesma coisa que 6π terços. E aí fica mais fácil de calcular. 6π terços menos π terços é 5π terços, que é o que está na letra C. Interessante, né? Então aqui é a velha questão que já não tá tão. Tinha uma época quando caía, a galera entrava em colapso nervoso. Agora a gente já tem que estar mais acostumado, porque tem caído sempre, sempre mesmo. Questão do sólido de revolução. Foi, minha gente. Tamo junto. Sólido de revolução.
E eu acho que agora geometria espacial acabou. Vamos para a próxima. 56. Essa é chata, cara. Essa que eu disse que talvez seja uma das mais difíceis. Porque aqui tem detalhes. Isso aqui é uma questão que mistura geometria. É basicamente uma questão de geometria analítica, tá? Ela é a única questão, eu acho, de geometria analítica nessa prova. Vamos ver o que ela diz. Considere as funções reais f, g e h definidas por. Eu vou trocar por y, tá? Y igual a 2x. Y igual. Olha o jeito que eu vou escrever essa segunda. Menos um meio de x ao invés de menos x sobre 2. E a última, y igual a raiz de 4 menos x quadrado. Essa última é que é a sacanagem. Porque as duas primeiras, vocês têm que ver, gente, que são retas. Estão na forma ax mais b. E mais importante ainda do que isso é tu ver que essas duas retas têm o b que vale zero. Portanto, elas são retas que passam pela origem. Vocês concordam comigo? As duas têm o b que vale zero. Agora, o que que elas têm de diferente? O que elas têm de diferente é o coeficiente angular, que em uma delas é 2 e que na outra é menos um meio. E aí eu quero que vocês percebam duas coisas. Primeira, uma é crescente e a outra é decrescente. Então, por exemplo, y igual a 2x tem que ser uma reta tipo assim, ó. Ela é crescente e ela passa na origem. A outra é y igual a menos um meio de x. Ela é decrescente e ela passa na origem. É uma coisa. Deixa eu fazer aqui um pouquinho melhor. Tipo assim, essa é menos um meio de x. Mas, mas, eu tenho que lembrar de uma informação que é muito específica, que o Di já lembrou no chat. Gente, vocês perceberam que o coeficiente angular de uma delas é o inverso com o sinal invertido, com o sinal trocado do coeficiente angular da outra. Se eu pegar o 2 e inverter, fica um meio. Daí eu troquei o sinal, ficou menos um meio. Enxergou isso? Gente, o que que isso quer dizer? O que que eu devo saber? O que que eu tenho que lembrar que acontece quando o coeficiente angular de uma reta for o inverso com o sinal trocado é muito específico, do coeficiente angular de outra reta. Quer dizer que essas retas são perpendiculares. Ou seja, eu tenho que identificar que elas fazem ângulo de 90 entre si. A Joana mandou bem, boa Joana, Dudinha também. Aí o Rafael me perguntou: são bissetrizes? Não, Rafael, porque as bissetrizes são as funções y igual a x e não y igual a 2x. Y igual a x é aquela que divide bem no meio, 45 graus. A y igual a 2x está mais inclinada do que a y igual a x. Então não são bissetrizes dos quadrantes essas aqui. Beleza? Então, assim, essas duas já foram. Tranquilo, gente? Y igual a 2x, reta crescente que passa pela origem, menos um meio de x, reta decrescente que passa também pela origem, e o ângulo que elas formam é 90. A treta vem agora. Cara, vocês conseguiram enxergar que gráfico é esse? Gente, o jeito mais fácil de enxergar que gráfico é esse é voltando essa raiz quadrada para o outro lado. Ah, vocês já viram que é circunferência. Boa, Matheus. Boa, Thierry. É circunferência, porque se eu voltar a raiz quadrada para o outro lado, vou colocar menor aqui, eu vou ter y ao quadrado igual a 4 menos x quadrado. Se eu jogar o menos x quadrado para cá, tu tem x quadrado mais y ao quadrado igual a 4. E isso aqui é uma equação de circunferência. O que que tu tem que te ligar? Que dentro da equação de circunferência, se tu isola o y, tu tem duas funções diferentes. Tu tem o mais ou menos a raiz de 4 menos x ao quadrado. Por quê? Porque quando a gente pensa num y, num círculo, desculpa,
eu posso dividir esse círculo na metade de cima e na metade de baixo. Essa aqui, que é a raiz positiva, é a metade de cima do círculo. Então, olha o que que eu vou fazer. Eu vou pegar e vou desenhar essa circunferência. Que circunferência é essa, gente? X quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Que círculo é esse? O que que tu sabe sobre o círculo x quadrado mais y ao quadrado igual a 4? O centro dele está na origem. E o raio dele vale 2. Então, tu tem um círculo de centro na origem e raio 2. Ele é uma coisa tipo assim, ó. O centro dele está na origem e o raio dele vale 2. Significa que aqui em cima, isso aqui é 2, isso aqui também é 2, isso aqui é menos 2, isso aqui é menos 2. Mas lembra que eu acabei de te dizer que a circunferência pode ser dividida em duas metades. A metade que ele está falando é a metade de cima. É essa metade aqui, ó. Não dá para fazer um arco de circunferência aqui, querido? Mais ou menos isso aqui. Ou seja, qual é a área, afinal de contas, que a questão quer saber? Ó, volta para a pergunta. É a área da região compreendida entre os gráficos. Ora, gente, só pode ser uma, só tem uma região compreendida entre os três gráficos, que é essa daqui, que eu estou pintando de cinza. É essa área aqui que a questão quer. Ou seja, é um pedaço do círculo. É um setor circular. Lembrando que o círculo tem raio 2. Se o setor circular tem um ângulo de 90, é porque ele tem que ser um quarto do total. Então, eu vou calcular a área do círculo, πr ao quadrado, π vezes 2 ao quadrado, mas eu vou dividir por 4 porque eu quero só um quarto desse círculo. Claro que isso vai cancelar com isso e vai dar somente π, que é essa área. Então, para mim, essa é a questão mais difícil dessa prova. Porque ela é uma questão de geometria analítica, que já é uma coisa que a galera não tem muita proximidade. E, enfim, é uma questão com bastante detalhe. Tem essa questão das retas perpendiculares e assim por diante. Tamo junto? A parte do círculo, né? Parte do círculo. Por que não seria a área do círculo todo? Porque ele está pedindo uma área que está compreendida entre os três. Isadora, então tu tem que pensar qual que é a área, porque, por exemplo, se eu pegasse o círculo todo, não sei se faz sentido, se faria sentido essa pergunta. Primeiro, não pode ser o círculo todo, por quê? Porque ele está pegando só metade do círculo, tá? Isso é importante tu entender, ó, Isadora, porque o círculo tem duas metades, tá? E quando eu isolo o y, se eu passar o x quadrado para lá, vai ficar 4 menos x quadrado. Quando eu passo ao quadrado, ele vira raiz, aí eu tenho o mais e o menos, tá? Uma dessas fórmulas diz respeito à parte de cima, e a outra, que tem o menos na frente, diz respeito à parte de baixo do círculo. Então, percebe que ele não colocou a equação do círculo. Ele não colocou x quadrado mais y quadrado igual a 4. Ele colocou direto y igual a 4, raiz de 4 menos x quadrado. Ou seja, ele está se referindo só a meio círculo, que é a metade de cima. E aí, considerando só a metade de cima, a única região que é limitada pelo círculo e pelas duas retas ao mesmo tempo é essa daqui. Por isso que eu acho difícil essa parte aqui, tá? Que é a parte de entender que ele está falando de meio círculo e não de um círculo inteiro. Última de geometria e depois as últimas três, que eu acho que são as mais diferentonas. 57 diz o seguinte: considere o triângulo equilátero ABC de lado 6. Triângulo equilátero ABC de lado 6. Seja M, vai olhando para o desenho, o ponto médio do lado AB e P, um ponto sobre o segmento AM. Considerando que M é também o ponto médio de PQ, determina-se o retângulo PQRS com vértices RS, blá, blá, blá. Agora vem a parte que realmente importa. Tomando X
Quem é X como a medida do segmento AP? Gente, vai para o desenho. Olha aqui, ó. Isso aqui é o X, segmento AP. Lembra que a questão disse que o lado inteiro vale 6. É fundamental tu enxergar. O lado inteiro vale 6. Tudo bem? Pergunta: qual é, considere a de x a função que expressa a área do retângulo PQRS em função desse x. Que área é essa? Então, em outras palavras, ele quer saber essa área daqui. Qual é a área do retângulo PQRS? Claro que como a resposta diz em função de x, olha aqui bem para o desenho, gente. Eu vou ter que saber quem é essa altura e quem é esta base. Ambas têm que estar envolvendo x, aí eu vou calcular a área. Primeira coisa, gente, a informação lá do início, o triângulo é equilátero. O triângulo é equilátero. Se o triângulo é equilátero, olha aqui, ó, esse ângulo é 60. E aí, meu filho e minha filha. A Isadora disse uma vez para mim que eu era uma figura paternal para ela. Lembrei dessa, Spolavori. Foi o dia que eu me senti mais velho na minha vida. A primeira aluna que me disse que eu podia ser pai dela. Então, minha filha Isadora e demais filhos e filhas, vocês estão vendo esse triângulo aqui? Esse triângulo, gente, não é o triângulo de 30 e 60. E tu lembra do triângulo do 30 e 60, gente? Tu tem que lembrar, pelo amor de Deus. Se esse é a hipotenusa é 2A e a altura tem que ser quem? A raiz de 3. Claro que aqui não é A, é X. Então eu vou escrever com o X, X raiz de 3. Então eu já sei a altura do retângulo. É x raiz de 3. Agora eu preciso descobrir a base. Só que a base, para mim, é a parte que está mais fácil. Que a base, gente, é essa medida que eu estou marcando aqui em laranja. Ó. Ora, não é difícil de perceber que a distância que vai de Q até B, olha ali no desenho, QB. Gente, quanto é QB? Não tem que ser x também, esse QB. Se esse QB é x, agora pensa comigo, sabendo que toda essa base é 6, se eu tenho x de um lado e x do outro, eu já tenho 2x, quer dizer que aqui no meio, isso vale 6 menos 2x. Então, quem é, afinal de contas, a área do PQRS? Tem que ser base vezes altura, portanto, 6 menos 2x vezes x raiz de 3, que é o que está na letra A. É mais a análise da figura ali do que qualquer outra coisa. Não é uma questão de muito cálculo. Bonitinha, né? Gostei agora olhando para o desenho assim. X, 6 menos 2x, x, 2x aqui não é 2A. X, 2x e x raiz de 3. Reta final! 58 porcentagem, 59 combinatória e 60 probabilidade. Vamos lá. 58 diz assim: o infográfico abaixo representa o número de novos casos de câncer no Brasil em homens e mulheres. Beleza. Aí tu tem ali, já olhando pro esquema, vocês estão vendo que tem os tipos de câncer, né? Então, em homens, próstata, colo retal, pulmão, estômago, bexiga, outros, mulheres, mama, colo retal, tireoide, colo de útero, pulmão e outros. Com base nos dados representados no infográfico, considere as seguintes afirmações. Primeiro, em mulheres, já vou pintar aqui para identificar, o número de casos de câncer de pulmão, vou marcar lá pulmão, 15.342, corresponde a menos de 20% do número de casos de câncer de mama. Essa daqui tá fácil, porque câncer de mama é 85.620. Dá para dizer que isso daqui é menos do que 20%? Vamos calcular quanto é 20%, primeiro pegando 10%. 10% seria 8.562, tirando o zero.
20% é o dobro. Vou arredondar para 8.500, tá? Então, o dobro de 8.500 daria 17 mil aproximadamente. Vou botar assim, aproximadamente. É mais, na verdade, né? 17 mil e alguma coisa. Então, esse 15.342 é menos do que 20%. Para dar 20%, teria que dar 17 mil. Então, a primeira é verdadeira. É menos do que 20%. Próxima. Em homens, o número de casos de câncer de bexiga corresponde a menos de 10% do que o número de casos de câncer de próstata. Isso aqui é fácil, porque 10% é mais fácil ainda, né? Então ele está dizendo assim, a próstata é 100%, a próstata é 84.992. Quanto é 10% disso, gente? Seria 8.499,2. 8.499. Se eu olhar para a bexiga, olha ali para a bexiga, é menos do que 10% ou é mais do que 10%? Ah, é mais do que 10%. 9 mil e pouco é maior do que 8.499. Então essa daqui é falsa. Então, a 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Essa 2 está fora, essa 2 está fora, essa 2 está fora, só pode ser a letra A. Boa. 58, letra A, nem precisou fazer a outra. Primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Barbadinha essa, né? Calcular 20% e calcular 10%, tranquilo. 59. Um time de futebol de salão dispõe de 20 jogadoras de futebol, entre as quais apenas Antônia, Maria e Eduarda são goleiras. Primeira coisa que me dá vontade de fazer é escrever assim, ó. Antônia, Maria e Eduarda são as três goleiras. Aí tu tem mais 17 jogadoras, que eu vou chamar de jogadora um, jogadora 2, jogadora 3, etc, 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 até a jogadora 16 e a jogadora 17. Essas três aqui são as que jogam no gol. Essas outras são as que jogam na linha. Para mim é muito importante botar nomes e organizar visualmente assim que me ajuda a pensar, tá? Pergunta: o número de times possíveis com 5 jogadoras em que apenas a goleira joga em uma posição fixa. Tá, essa última frase é para dizer que goleira joga no gol e as outras jogadoras jogam na linha, tá? Uma goleira não pode ir para a linha e nem alguém da linha pode ir para o gol. Então, em outras palavras, a pergunta da questão é quantos times dá para fazer? O número de times possíveis. Então, assim, se vocês olharem para as alternativas, vocês já estão vendo que eu não preciso calcular. Não é para fazer o cálculo, é para identificar como que seria esse cálculo. Então, eu pensaria assim, gente, para montar um time, eu tenho que começar escolhendo a goleira. Aí tu vai pensar assim, quantas goleiras tu tem disponíveis para ti? Tu tem 3 goleiras disponíveis. Dessas 3, quantas tu tem que escolher? Tá, tu só tem que escolher uma. Então, a rigor, o total de modos de escolher pode ser escrito assim, ó. Combinação de 3, 1 a 1. Claro que isso é muito idiota, porque isso aqui é 3. Tu tem 3 opções de goleira. 3. A Antônia, a M e a E. Antônia, a Maria e a Eduardo. Mas eu estou escrevendo assim porque as alternativas, elas não querem que tu bote 3. Elas querem que tu bote combinação de 3, 1 a 1. Então eu tenho 3 goleiras que eu vou escolher uma. Daí, para formar as jogadoras de linha, aí eu vou ter que pensar o seguinte: quantas jogadoras vão jogar na linha, gente? Ah, vão jogar 4. Então eu vou ter que escolher 4. Só que essas 4 eu vou escolher a partir de quantas? A partir das 17. Então agora tem 17, das quais eu tenho que escolher 4. Então isso é combinação de 17, 4 a 4. E aí a sacanagem, obviamente, é o pega-ratão. Se tu olhar para a letra D e para a letra E, uma delas está envolvendo a soma e a outra é a multiplicação. Gente, pelo amor de Deus, gente, é mais ou é vezes? É e ou é ou? Lembra que ou soma e e multiplica. Nesse caso, eu quero uma goleira e 4 jogadores de linha, ou eu quero uma goleira ou 4 jogadores de linha. Claro que é e, né? Então é claro que tem que ser a multiplicação dessas duas coisas, que é o que está na letra E. Beleza? Beleza pura?
Chegamos à nossa última questão. Última questão da prova de 2024, questão 60. Últimos momentos. Classiqueira. Sim, verdade, Thierry. Considere uma moeda não viciada tendo uma face cara e uma face coroa. Primeira dica é chamar cara de K e coroa de C. Ao lançar essa moeda cinco vezes, que loucura, né? Qual é a probabilidade, olha a sacanagem, de se obter pelo menos três faces coroa? Gente, tu tá ligado que essas questões que colocam o tal do pelo menos sempre abrem diferentes casos. Porque se eu quero que saia pelo menos três vezes a coroa, eu vou ter que separar isso em três situações. Eu vou calcular a probabilidade de sair exatamente três coroas. Depois eu vou calcular a probabilidade de sair quatro coroas, porque é pelo menos três, não é exatamente três. Pode ser três, sim, mas também pode ser quatro. E eu também tenho que calcular a probabilidade de sair cinco coroas. Aqui sim, é uma coisa que tu vai ter que somar, porque ou sai três, ou sai quatro, ou sai cinco. Então eu vou calcular a probabilidade do primeiro caso, a probabilidade do segundo, a probabilidade do terceiro, e vou somar essas três coisas, tá? Eu acho que a mais fácil é a terceira. Vou começar de trás para frente. Quando eu jogo cinco moedas, imagina isso, tu pega uma moeda, joga, depois joga de novo, depois joga de novo, depois joga de novo, depois joga de novo, joga cinco vezes. Qual é a probabilidade de tu conseguir coroa, 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 coroa e coroa? Seria uma puta sorte. Porque é um meio a chance de sair coroa em cada caso. Então isso aqui é um meio vezes um meio vezes um meio vezes um meio. Que aí tu poderia escrever ou como um meio na 5, ou como um sobre 2 na 5, que é a mesma coisa, ou como um sobre 32. Então, um sobre 32 é a probabilidade de eu tirar cinco coroas. Tranquilo? Eu tirar cinco coroas. Guarda essa resposta porque eu vou ter que somar com as outras. Vamos para o próximo caso. Item 2. Gente, qual é a chance de eu tirar quatro coroas e uma cara? Bom, aí que tu tem que te ligar, cara. Por quê? Porque a questão não disse em que ordem eu vou tirar essas quatro coroas e essa cara. Essa cara pode ser a primeira, pode ser a última. Então, o que que tu vai fazer aqui? O que que eu faria aqui? Eu faria assim, ó. Vou pegar um exemplo: coroa, 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 coroa e cara. Eu vou calcular essa probabilidade, mas depois eu vou multiplicar pelo total de mudanças de ordens possíveis. Então vamos fazer isso em duas partes, tá? Gente, qual é a chance de acontecer coroa, 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 cara? Também é um meio da coroa, um meio da coroa, um meio da coroa, um meio da coroa e um meio da cara. Então é claro que isso aqui também vai dar um sobre 32. Coroa, 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 cara, também vai dar um sobre 32. Mas aí que tá a diferença com relação ao exemplo anterior. Que no exemplo anterior só tinha uma situação, no caso anterior. Aqui essa não é a única, gente. Tu poderia contar uma por uma se tu quisesse, tá? C, 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 K. C, 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 K, C. C, C, K, C, C. C, K, C, C, C. K, C, 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 C. Vocês entenderam que esse um sobre 32 que eu calculei foi do primeiro caso. O primeiro caso tem probabilidade um sobre 32. Tá, mas o segundo caso, qual vai ser a probabilidade que ele vai ter? Tá, ele vai ter um sobre 32 também, mas não é o mesmo caso. Então, na verdade, o que que eu vou ter que fazer com esse um sobre 32? Eu vou ter que pegar esse um sobre 32 e multiplicar por 5. Ah, Bruno, mas eu não quero fazer um por um, porque se fosse uma quantidade muito grande, eu não ia conseguir fazer um por um. Daí, o que que eu tenho que lembrar, turma? Eu tenho que lembrar da permutação.
permutação de quantas letras? De 5 letras, por isso que é 5 fatorial. Mas, como o C repete 4 vezes, eu tenho que dividir por 4 fatorial. Ou seja, isso é uma permutação com repetição. Aí tu abre o de cima, 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial, cancelou, que deu o 5 que eu tinha encontrado antes, fazendo uma por uma. Então, pega esse 1/32 e multiplica por 5. Beleza? 1/32 vezes 5, que vai dar 5/32. Vou deixar escrito desse jeito. Agora, por que que eu fiz de trás para frente? Porque vocês vão ver que o terceiro exemplo é o que é mais... Mesmo mais... O primeiro, na verdade, na ordem que eu tinha colocado. Talvez seja o mais difícil. Para 3 coroas, qual é a probabilidade de eu tirar 3 coroas em qualquer ordem? Ó, gente, coroa, 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 cara, cara. Qual é a probabilidade disso aqui acontecer? Não vou calcular de novo, porque vai dar 1/32 de novo. Um meio, um meio, um meio, um meio, um meio. Só que eu tenho que fazer a permutação. Então, atenção para a permutação. Aqui é uma permutação de 5 letras, por isso 5 fatorial, só que o C repete 3 vezes, 3 fatorial, e o K repete 2 vezes, 2 fatorial. Abre o de cima, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 2. Vou colocar a cor isso aqui, vou botar em preto. O que que vai acontecer? Claramente, esse 3 fatorial cancela com esse 3 fatorial. Percebe que na parte de cima deu 20, né? 5 vezes 4, que é 20. E 20 dividido por 2 acabou dando 10. Então, percebe como nesse caso ia ser muito pior ficar fazendo uma por uma. Porque tem 10 ordens possíveis. Então, se eu multiplicar por 10, vai dar 10/32. O que que falta eu fazer, gente? Para terminar essa bagaça. O que falta eu fazer, cara? Terminar essa coisa bizarra. Fazer um tracejado bonitinho aqui. Tipo isso. Falta só somar, né? Agora a gente vai somar todas elas. Então, deixa eu jogar um pouco mais para cima, ver se sobra um espaço melhor. Eu vou botar 10/32 aqui do lado. Logo, o que eu quero é 1/32 mais 5/32 mais 10/32. Soma ali em cima. Não acredito que deu isso, velho. Puta merda, deu 16/32, que é 1/2. É muito irritante fazer uma questão de probabilidade que dá 50% como resposta. Que sacanagem. Que loucura, quando tu joga um dado, desculpa, uma moeda 5 vezes, tu tem 50%, exatamente 50% de chance de tirar uma coroa, melhor, 3 coroas, ou melhor, pelo menos 3 coroas. Com 5 moedas, eu tenho 50% de chance de tirar pelo menos 3 coroas. Essa é a conclusão que eu acabo de chegar aqui e que me surpreende, que é muito psicodélica. Muito estranho, né? Porque o 5 e o 10 são sobre... Porque eu multipliquei aqui, ó, Nicole. 1/32 vezes 5, porque tem 5 casos. 1/32 vezes 5, daí fica 5/32. E no outro eu multipliquei por 10. É isso aí. Gente, assim encerramos. Que momento, né? Encerramos a minha participação na vida de vocês desse ano de 2024. Essa é a minha última aula. Amanhã eu vou dar pré-prova no curso que eu trabalho, mas do ponto de vista do que nós fazemos online, hoje estamos encerrando. Espero que vocês tenham gostado dessas empreitadas que eu resolvi fazer nos últimos meses. Sei que muitos de vocês
a gente teve alguns de vocês, eu acho, a gente teve a nossa convivência interrompida, né? E um pouco do que eu queria aqui era não interromper a minha convivência com vocês até o final do ano. Por isso também deixar essas aulas que elas fossem abertas, que todo mundo pudesse comparecer e que eu pudesse ajudar vocês até o final. Então, eu realmente espero que vocês tenham uma ótima prova desse vestibular e dos demais que vocês forem fazer, que vocês tenham sucesso, que vocês passem, que vocês possam chegar no objetivo de vocês e que dê tudo certo. Espero que eu tenha podido ajudar com a matemática. Que no fim das contas, eu sempre digo, matemática é possível para todo mundo. Às vezes é mais difícil para algumas pessoas, mas é possível aprender. Então, foi um prazer ter trabalhado com vocês. Grande beijo, boa prova, bom final de ano, bom Natal, bom Ano Novo e nos vemos em 2025. Espero que seja só para vocês me convidarem para tomar uma ceva, alguma coisa, mas também, se for preciso, nas salas de aula, estaremos aí. Tá bem, minha gente? Beijo para todo mundo. Tchau, até mais.